Voltamos com o Horizonte Debate e hoje um programa muito especial. O nosso tema é a campanha da Fraternidade de 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Ismael, na fala da Antônia, no finalzinho do primeiro bloco, há uma ideia de que aquilo que vem do Estado não é bom. Tanto o serviço quanto o gestor, né? Assim, político não presta. Ricardo Boechat, que saudade, político vagabundo, né? Ele gostava de usar essa expressão. Quando a gente tem, e aí, Antônio, me ajude nessa interpretação, nessa costura, quando a gente tem alguém que é submetido a um tratamento do SUS, uma iniciativa de política pública, né, Marcos, pelo que você me colocou, de coragem, o único país com mais de 100 milhões de habitantes que fez isso, e o sujeito fala assim, SUS não presta, educação pública, escola de Estado, isso não presta, não. O que a campanha pode chacoalhar essas pessoas para que elas, como partícipes também desse processo, o SUS nasce a partir dos conselhos municipais de saúde, por aí vai. Como que é possível fazer o sujeito ser chacoalhado para poder participar e, quem sabe, melhorar o SUS, melhorar a escola pública da casa dele? Sim, uma das iniciativas da campanha da Fraternidade também é repassar assim, a perspectiva histórica da construção das políticas públicas no nosso país. Nós temos aí, comemorados recentemente, 30 anos da Constituição Federal de 88, que foi um marco assim, da cidadania do nosso país, pois garantiu direitos e deveres também dos cidadãos que outrora, né, anteriormente a esse marco, não haviam direitos garantidos. Como você bem citou, a questão do Sistema Único de Saúde, né, que foi previsto na Constituição e criado em 1990, foi o resultado de um amplo movimento de reforma sanitária, que ocorreu com forte viés nos municípios, com forte participação dos conselhos locais de saúde e dos profissionais e usuários do sistema que naquela época era excludente, que naquela época não atendia a todos. Essa dimensão de que políticas públicas universais e que atendam às necessidades do povo brasileiro é uma das questões que nós, né, com a campanha da Fraternidade, temos tentado passar para a população. E também, né, sempre dizendo a todos, né, que vêm, né, até as nossas partilhas, as nossas formações, a questão de como a política pública é formulada, qual é o ciclo, né, de existência da política pública e também a questão do seu financiamento, a questão do seu acompanhamento, que é bastante importante, através dos canais, né, de participação nas arenas institucionais, como os conselhos, as audiências públicas. Todo esse, então, esse conjunto de ações e instituições que compõem as políticas públicas e que precisam estar no entendimento das pessoas e também, claro, de todo o povo de Deus que compõe a Igreja Católica no Brasil. Marcos, nós somos um povo que participa pouco, um povo que não gosta de ir na reunião de condomínio, de um povo que participa pouco da associação comunitária, da paróquia, e aí, portanto, o SUS não presta, a escola pública não presta. A que presta isso? Bom, eu acho que são dois elementos que você traz nessa sua indagação, né? Primeiro, de fato, um imobilismo, né, do cidadão brasileiro em se envolver com assuntos relacionados à política. E aí não só política pública, mas política enquanto, né, um processo de negociação, de discussão, de troca de interesses, né, que também a gente pode definir a palavra política a partir dessa noção. Então, como você disse, né, ir na reunião de condomínio para tratar assuntos ali da coletividade é chato, né, participar, por exemplo, de determinados protestos, eventos, manifestações é tido como algo que é uma rebeldia sem causa, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente fala até na teoria que existe um problema de ação coletiva. Os indivíduos, eles costumam ser egoístas, né? O normal é não participar. E eu acho que no Brasil a gente, infelizmente, observa isso de maneira mais prática, de maneira mais empírica, digamos assim. Por outro lado, né, o segundo ponto que você traz, que um pouco a Antônia também falou no final do bloco passado, que é essa visão negativa, né,
que também é um pouco em função do desconhecimento. Se não participa, conhece pouco. Ou conhece com base em informações, muitas vezes, na mídia, que são verdadeiras, sim. Não vou dizer que a mídia, quando apresenta os problemas do SUS, por exemplo, está mentindo. Não. Né? A gente tem graves problemas na prestação de serviços públicos, mas muitas vezes as pessoas criticam e reclamam e digam que não prestam sem nunca ter ido lá. Né? Fato... Ou adotando um discurso que serve a um outro interesse. Exato. Das corporações de saúde. Com relação ao SUS, por exemplo, tem uma coisa interessante que a gente ouve muito lá na universidade, uma professora sempre fala isso, o Ismael vai lembrar. Todo mundo critica o SUS, mas em Belo Horizonte, se alguém sofreu um acidente de carro, todo mundo vai para a porta do Hospital João 23, que é uma referência nessa área de traumas, né, provocados por acidente, e que é da rede do Sistema Único de Saúde. Né? Então, eu acho que é importante, e talvez esse seja o mote da campanha, a gente difundir, né, e chacoalhar, como você trouxe. Eu gostei dessa expressão. Acho que é o momento mesmo da gente chacoalhar o cidadão para que ele observe as transformações políticas que a gente está sofrendo, a desconstrução do Estado, que é o que a Antônia trouxe no final e é o que a gente está vivenciando mesmo, né? Para que ele observe que, se a gente permitir que isso aconteça, daqui a pouco não vai ter João 23 mais. Israel, guarda essa... porque eu quero pegar um pouquinho dessa provocação do Marcos, assim. Antônio, e aquele telespectador que acabou de escutar o Marcos dizendo desconstrução do Estado e fala assim, mais um petista, mimimi. A gente tem ouvido isso muito, né? Assim, mimimi. Qual que é a palavra, assim, risco? Qual que é a possibilidade de um sujeito analisar a proposta da campanha da fraternidade e pensar assim, a igreja esquerdizou agora? Essa possibilidade, ela não é só premente, como ela já está acontecendo, né? Não só pela campanha da fraternidade, mas como qualquer outro discurso que busca levar alguma reflexão. Né? E falar aí, de política pública e falar de social, as pessoas já remetem, sabe? Você é comunista, você... Que isso é uma situação altamente complicada, porque você imagina, eu não estou escutando o outro. De antemão, eu já me coloco numa situação refratária de rechaçar. Eu nem escuto e já rechaço. Então, como é que eu estabeleço um diálogo? Como é que eu aprendo? Ou como é que eu ainda consigo me posicionar frente ao que você está falando, se eu já rechaço e não te escuto? Um princípio da vida social, da interação, é que você tenha algum grau de reconhecimento do outro, né? O outro, algum grau de interlocução. Se eu não possibilito, está fadado para a gente viver como na guerra. E a guerra de todos contra todos, todos perdem, não tem quem ganhe. Né? Então, isso é uma coisa que precisa ser esclarecido. É claro que tem ressentimentos, que tem os ânimos acirrados, mas é preciso as pessoas pensarem o seguinte: a vida não funciona se eu não tiver algum grau de interlocução, se eu não reconhecer o outro. Ponto pacífico para a política. A política é um processo que envolve negociações, que envolve diálogo, que envolve paixão, envolve embate, que às vezes, inclusive, se apresenta no furor, na coisa, mas nós temos que pensar que, em alguma medida, a gente tem que construir, porque a vida em sociedade é uma contínua construção. Agora, Ismael, não é campanha eleitoral para falar política pública. É campanha da fraternidade. Como ressaltar a parte fraterna de algo que é um embate? Isso. Acho interessante ressaltar e aqui fazer também uma defesa pública daqueles que nos precederam e que atuaram de forma profética na Igreja do Brasil ao criar iniciativas como a campanha da fraternidade, mas também ao desenvolver, né, assim, ao crescer e ao assim, desenvolver uma fé encarnada, a um segmento de Jesus autêntico aqui no Brasil, que é a construção de uma pastoral social que pretende, assim, em sua atuação, uma transformação socioestrutural, ou seja, realmente mudar as estruturas da sociedade, as estruturas de opressão, as estruturas que não permitem que as pessoas, em sua
dignidade, possam exercer, né, também a sua cidadania. É interessante a gente ressaltar, trazer aqui o versículo, que é o lema da campanha da fraternidade, que é serás libertado pelo direito e pela justiça. Há anos, há décadas e há séculos, a igreja no Brasil, ela já clama por esse lema que traz do livro do profeta Isaías, que nosso país foi construído, como meus colegas que já haviam ressaltado, em estruturas de forte desigualdade. Eu entendo esse lema da campanha da fraternidade como a libertação dessas estruturas de desigualdade e a criação de estruturas que realmente garantam a igualdade de oportunidades para que nossa nação possa realmente se desenvolver com a potencialidade que tem. A libertação, nesse sentido, é então promover para toda a população brasileira essa igualdade de oportunidades, um acesso a políticas públicas mais efetivas, né, eficazes, eficientes e que possam realmente o alcance do bem comum e o despertar das pessoas para esse exercício da cidadania que é tão importante e que é necessário. Nosso momento, ele exige essa dimensão, esse acordar mesmo das pessoas para essa atuação profética, tanto no âmbito da igreja, mas também nas arenas institucionais da sociedade. O cristão, principalmente, precisa de dar testemunho nos espaços em que está. E nós, enquanto seguidores de Jesus, que tem em seu programa, em sua vida, enquanto esteve em nosso mundo e deixou, então, o seu programa nos evangelhos contados, né, na Bíblia, então nós precisamos dar testemunho então de atendimento, mas também de atendimento aos pobres, claro, mas também de questionamento porque existe pobreza em nossa sociedade. E isso é a dimensão socioestrutural da nossa pastoral social e da nossa atuação na Igreja do Brasil. É então transformar todas as estruturas de opressão que existem. Perfeito. Rapidinho, Marcos, pro terceiro, aí a gente tem mais tempo no terceiro bloco para poder dizer esse termo, esse versículo de Isaías. Jesus vem e ele vai praticar uma política pública, ele vai praticar uma fala pública para indivíduos excluídos, crianças que não eram ninguém, mulheres que não eram ninguém, prostitutas que continuam na nossa desigualdade não sendo ninguém. Ele vai falar para o cobrador de impostos, ele vai falar para várias pessoas que naquele momento não eram aquela elite farisaica que ficava sugando do templo. Isaías não tinha Jesus, a gente tem. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.